Bem, vamos voltar agora com essa questão do amor da matemática. Sueli, no seu caso, como é que começou o amor pela matemática, hein? Bom, eu acho que já era uma coisa de criança. Eu sempre gostei de matemática, era a única disciplina que era fácil para mim. Eu acho que eu quase não prestava para mais nada que não fosse a matemática, né? Então, a matemática para mim sempre foi um grande Naturalmente prazer. fácil ou houve algum estímulo paterno? Não, meu pai foi um aluno brilhante de matemática, mas ele jamais influenciou no meu estudo ou nas minhas escolhas, né? Eu tive liberdade total. Mas é um pouco que a professora falava, quer dizer, aquele estímulo desde a fonte, né, teria que ajudar, né, um pouquinho. O que a Menga falou é extremamente importante, o ambiente familiar e talvez num contexto mais geral, né? O que eu perguntava aqui era, por exemplo, quem está dizendo para as nossas crianças que eles precisam estudar matemática, que a matemática os torna cidadãos mais críticos, né, que sabem comparar dados, padrões, né? Isso, a matemática exige uma certa disciplina, quer dizer, a matemática torna qualquer pessoa um cidadão melhor, né? Mais centrado, mais crítico, muito mais habilitado, principalmente a crítica, a apreciação, a comparação de dados, né? E ninguém acha que está dizendo... Essa questão do juízo crítico me perturbou um pouco. Em que medida a matemática ajuda o juízo crítico, vamos dizer, do cidadão perante a sociedade? Eu acho que a Menga... Menga, vai encarar essa, Menga? Um pouco. Eu gostaria que a Sueli continuasse também, porque eu quero só aduzir um pouquinho e até perguntar um pouquinho. A matemática... Também pode. Ela é independente de outros fatores, né? Então, ela logo surge sem que, por exemplo, a pessoa tenha que ter tido um background em termos de linguagem, outras informações culturais que, às vezes, a origem humilde e mais difícil não favorece. E o talento, não sei se eu posso chamar de talento, mas a qualidade para a matemática, que pode ser de todos, ela independe desses fatores. A passo que outros domínios dependem, sim, de um bom domínio da fala, por exemplo, do comportamento, do que seja. A matemática surge assim, portanto, às vezes é mais fácil você encontrar um talento matemático assim, como o Sueli vai contar, com certeza, através das Olimpíadas, o Luciano vai contar também, como é que surgem onde você não imagina. Enfim, quero que a Sueli acrescente por aí. Vamos tentar acrescentar ainda aquele aspecto que não ficou claro para mim. Em que medida a matemática... Crítica. Você quer pegar isso? Vamos lá, segura a bola, então isso. vamos lá. Por que ajuda o pensamento? A lógica, como é que é? Essa questão pode ser analisada sobre vários aspectos. Vou colocar tá? É a matemática no conceito mais abstrato, quer dizer, existem fatos que você pode observar, até nas outras ciências exatas, como física, química, você pode observar fatos, né? Existe a explicação para o fato, que pode ser, nas outras ciências, na própria matemática, tem que estar baseada em certas premissas. Mas essa questão de que tudo que, dadas as premissas, qualquer observação ou qualquer fato deve ser justificado a partir dessas premissas, é uma forma de desenvolver o espírito crítico. Uma das formas, né? Porque você aplica isso à vida. Né? Quer dizer, a demonstração, no caso. Exatamente, a demonstração, porque você vê, isso é muito claro em jovens que estudam matemática. Você vê a transformação, eu diria até em mim mesmo, eu notei esse tipo de transformação. A transformação do, isso é assim. E, por que assim? Porque sempre foi, ou porque alguém me falou que é assim, então eu aceito. Na matemática não existe isso. A conta tem que bater certa, que nem o contador. Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos eu ensino algo, eu digo algo, isso é assim. E eu pergunto para eles, vocês acreditam nisso? Aí às vezes eles dizem sim, e eu digo para eles, não acreditem. Prova. Tentem provar, né? Só completando o que ele está dizendo, a matemática é a única ciência que produz verdades eternas. Todas as outras são mutáveis, na física, na química, na biologia, a evolução é diferente.
Né? Por exemplo, na matemática nós temos o nosso teorema de Pitágoras, né? Há mais de 2000 anos e ainda vai durar muitos anos, ele vai durar a vida inteira. Então ela produz verdades eternas. Então para você produzir uma verdade, é como o Luciano diz, você não acredita numa verdade assim, você tem que comprovar, você tem que saber por que aquilo é verdade. Então deixa e eu aí está o esse espírito gancho. crítico. Deixa eu aproveitar esse gancho do porquê é verdade. Se produz verdades eternas, se algumas coisas são líquidas e certas, o que é que se pesquisa, professor Luiz? O que é que tem de novo para achar que fica aquele pessoal enorme lá no INPA? Estuda o quê? Faz o quê? Descobre o quê de novo? Como é que é isso? Bom, a pesquisa matemática, ela corre de maneiras muito distintas. Muitas vezes tem, por exemplo, a geometria euclidiana, a geometria clássica. Os matemáticos resolveram saber se era possível construir outra geometria a partir de outras axiomáticas. Começou com Gauss, com Riemann, simplesmente por uma questão puramente teórica. E acabou sendo extremamente importante para a relatividade, para a física. Outras vezes, os matemáticos fazem pesquisas já motivados por um problema mais aplicado, mais concreto. E que produz matemática muito boa também, muito interessante. Eu me considero desse segundo grupo. No começo, eu trabalhei mais em probabilidade e atualmente trabalho mais em economia matemática, em problemas que aparecem em economia, por exemplo, finanças, saber a situação de inadimplência, de modelos de matemáticos muito abstratos que estudam a questão da inadimplência do país. Há sempre novidades, e com aplicações muito concretas. Outra, por exemplo, que está falando de energia elétrica, por exemplo, leilão de internet, leilão, pessoas muito de ponta fazem pesquisa nessa área, que dá belíssimos teoremas, belíssimas teorias e que ajudam muito a resolver. São dois modelos de matemática, pesquisa matemática totalmente distintos. Um é chamada matemática pura, né, onde que simplesmente se trabalha com ideias que muitas vezes depois vão ter aplicações também muito grandes e algumas vezes continuam a sua beleza e dão um prazer mais e um avanço científico ainda sem aplicações. E outro tipo de matemática que se já fazem com o objetivo de resolver certas questões de física, por exemplo, certos tipos de equações diferenciais que acabam se complexificando, fazendo uns estudos mais aprofundados, que acabam gerando matemática pura. Por exemplo, sistema dinâmico, uma área que o INPA tem um notável grupo de pesquisadores internacionais, a área mais de ponta no Brasil atualmente, sistema dinâmico, que se originou em problemas de física, mas que atualmente tem sua motivação mais teórica e que eventualmente pode ser aplicado também, como tem sido em alguns casos dessa pesquisa de sistema dinâmico, aplicado à física, à economia, a muitos outros, biologia, muitas outras aplicações. Então, é muito difícil descrever exatamente como avança a matemática. Bem, mas eu falava um monte de coisa, eu confesso que eu não entendi algumas, né? Mas tudo bem. E aí cria um certo distanciamento. Como é que fica isso ali em relação... às vezes você pega uma primeira coisa, a tendência, não entendo bem, me distancio. O papel da entidade que você preside não é exatamente tentar evitar esse tipo de coisa? Existe hoje em dia uma dicotomia entre a pesquisa em matemática do Brasil e o ensino. A pesquisa de matemática no Brasil é de excelente qualidade, nós somos considerados entre as 20 melhores do mundo e fizemos isso em 40 anos, andamos muito rápido. E a dicotomia é que na questão do ensino, por exemplo, quando o país é submetido a parâmetros internacionais, nós somos ou o último ou o penúltimo. Né? E isso é exatamente a questão difícil de resolver no país, que é como dar qualidade ao ensino da matemática. Eu estou falando, obviamente, das escolas principalmente públicas, que é onde estudam a maioria das crianças e dos jovens brasileiros. E como presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, eu mergulhei, eu fui conhecer, eu visitei várias regiões do país e, obviamente, o ensino não é bom porque faltam todas as condições. Né? Falta ao professor todas as condições do bom ensino. Ele não tem salário, o preparo dele é muito deficiente e ele tem consciência das consequências do mau preparo dele em sala de aula, não pense que eles não estão conscientes. Né? Falta biblioteca, enfim, falta um ambiente no país
né, para que se estude matemática. Outras disciplinas também, mas aqui estamos fazendo de matemática. Quem está dizendo às nossas crianças que é bom para elas estudar matemática? Quem está dizendo às nossas crianças e aos nossos jovens que o Brasil precisa que se estude matemática? Porque, como a Aloysio citou, existem várias áreas da ciência. Todas elas são modeladas na matemática. Essa que é a Toda minha a modelagem preocupação. da ciência é feita pela matemática. A minha preocupação, eu pedi a Luciane para me ajudar nisso, é de que maneira você sentindo, principalmente no vestibular, você está preparando aquele cidadão que vai querer as ciências exatas, né? De que maneira você acha que está bloqueando mesmo? É o risco que nós corremos por deficiência na base do ensino da matemática, a gente não ter uma ciência evoluída. Bom, o risco já foi colocado, né, as bases disso foram colocadas pela Sueli e pelo Aloysio. A matemática gera verdades absolutas. Em que sentido? Que a ciência abstrata. A matemática diz, partindo destas premissas, você consegue tais e tais verdades. A ciência aplicada quais são as premissas? Se as premissas forem essas, eu tenho tal modelo. Mas o que ocorre nas ciências aplicadas é que as premissas vão mudando ao longo do tempo. E foi exatamente o que a Sueli colocou, né? Enquanto que a matemática ela se encarrega de responder se essas premissas forem realmente verdadeiras, o que vai acontecer. Tá certo? Então, ela gera essas verdades absolutas e muitas vezes para resolver problemas práticos. Tá certo? Porque o modelo abstrato ele acaba dando resposta a questões concretas, né? E ter essa visão, este conhecimento, né, do processo de essas são as premissas, como é que eu demonstro as verdades, para poder avançar a pesquisa em ciências aplicadas, assim como na matemática, é preciso que a pessoa sinta primeiro esse gosto pelo desafio, porque é sempre o desafio, né? Quer dizer, daqui onde é que eu chego, o que eu consigo, né? Como é que se resolve essa equação? Para que você quer resolver essa equação? Não sei, porque o Euler, um grande matemático, produziu muito, ele disse, ele tinha esse prazer do conhecimento pelo conhecimento, que a Menga colocou, e ele estudou uma área de matemática de números inteiros, e ele dizia, é bom estudar isso porque eu tenho certeza que nunca vai servir para nada, né? Bom, ele não sabia que coisas que ele descobriram são absolutamente fundamentais hoje para os sistemas de segurança. Quem era? Das redes de computador. Leonhard Euler, né? Matemático eu sou péssimo com datas. Alemão. As datas eu não lembro exatamente. Não mas enfim, produziu muito e hoje coisas que ele descobriu, ele e outros matemáticos que pesquisaram, números, são fundamentais, por exemplo, para sistemas de segurança em redes de computação. Isso, certamente é uma aplicação óbvia. Bem, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já com a continuidade do nosso debate.